Fala, vestibulandos de todo o Brasil. Aqui é o professor Jurubeba, o papito da história. Vamos resolver mais uma questão aqui, vestibulando, que é uma questão do Enem 2023, Enem 2023. E aí é da primeira aplicação, vestibulando. Essa questão daqui, vestibulando, ela vai exigir de você essa competência, Vai exigir de vocês a competência, repare só, viu? 01. E a competência 01, ela é muito fácil. Fácil. Ela vai exigir que você possa compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Então, que vocês possam compreender. Então, essa questão vai falar sobre identidade, sobre questão de cultura. Vamos ver ainda. Ela vai exigir de você, vestibulando, essa habilidade. A habilidade, nesse caso, 01. Que a habilidade 01, ela nos diz o quê? Que a gente possa interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca dos aspectos da cultura. Então, aqui, vestibulandos, a gente vai falar sobre aspectos da cultura, certo? Resumindo a história. Aspectos da cultura. E aí, vestibulando, nós vamos agora ler o enunciado. Não é a regra, primeiro ler o enunciado, que já ajuda a gente a ir para o texto sabendo o que a questão quer. O processo social retratado, a gente não sabe que processo é esse, indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio então vamos lá. Do século XVI em diante, século XVI é a Idade Moderna. Então, vamos colocar aqui as informações, século XVI é a Idade Moderna. Idade Moderna. Vamos lá, o que é que mais tem? Vestibulandos, repara, Norbert é um texto de Norbert Elias, O Processo Civilizador. Uma história dos costumes, tá vendo, Costumes, cultura. Tá entendendo já? Tá pegando já a ideia? É uma questão sobre cultura. Pelo menos nas classes mais altas, o garfo passou a ser usado como utensílio para comer. Então, é o surgimento do garfo, Surgimento do garfo, Surgimento do garfo. Veja, vestibulando, rapidinho aqui, do garfo. Veja, a gente tá no século XVI, nessa época está ocorrendo o quê na Europa? Nessa época é o absolutismo. E o absolutismo, vestibulando, é o quê? Foi um sistema político em que uma única só pessoa, o rei, tinha todos os poderes absolutos em suas mãos. O absolutismo foi um sistema político do século XV ao século XVIII. O absolutismo. Então, foi um sistema, nesse caso, o quê? Um sistema político. Sistema político. Pois bem. E nesse sistema político, se eu desenhar aqui uma pirâmide da sociedade daqueles países da Europa, essa pirâmide ela era dividida em 3 classes. Então, se eu colocar aqui, sobre essa sociedade, a gente chama de sociedade estamental. Por que estamental? Porque era dividida em estados, em estamentos. E essa sociedade estamental, ela era uma sociedade hierarquizada, aonde aqui eu tinha o primeiro estado. Esse primeiro estado era formado por quem? Pelo clero é a Igreja Católica. Eu tinha aqui o segundo estado. O segundo estado era formado por quem? Pelos nobres. E eu tinha o terceiro estado, que nessa época o terceiro estado era a ralé, a torcida do Flamengo, a ralé, formado pela burguesia, formado pelos camponeses, sans-culottes. Hoje a burguesia é elite, mas na época a burguesia, ela era quem? Ela era o povão, sans-culottes. Pois bem, e aí, vestibulando, repara, as classes mais altas, ou vai ser o clero, ou vai ser os nobres. O garfo passou a ser usado como utensílio para comer. Chegando através da Itália, primeiramente a França, tá vendo aí? França, Itália, tudo Europa. E em seguida a Inglaterra e a Alemanha, tá vendo aí? Tudo Europa, Século XVI, idade o quê? Moderna.
depois de ter servido durante algum tempo, apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Então, antes era utilizado só para pegar o alimento, né, que estava na travessa. Agora é utilizado para aquela pessoa colocar na boca, né? Pois bem, continua. Henrique III introduziu na França, trazendo provavelmente de Veneza. Veneza é Itália. Seus cortesãos não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer. E no princípio não eram muitos hábeis no uso do utensílio. Se batiam, né? Não sabendo utilizar. Pelo menos se dizia que a metade da comida caía do garfo, no caminho do prato à boca. Realmente, você tem que ter uma habilidade muito grande, né, para comer com garfo, né? É, só a gente vê uma criança quando vai pegar o garfo pela primeira vez. Derruba tudo. Em data tão recente como o século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo. Olha, até século XVII era um artigo de luxo. Geralmente feito de prata, ó, ou ouro. De tão luxuoso que era feito de prata ou ouro. Pois bem, o processo social retratado. Que processo social? A introdução do garfo nas altas sociedades, nobres e clero. Indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio a distinção das classes sociais, valorização dos hábitos de higiene. Não, aqui ele não está tratando sobre ó, deixa essa interrogação. Não está tratando sobre hábitos de higiene. Não é sobre hábitos de higiene. Está mostrando a questão social. Questão social. De novos costumes sociais. Esses novos costumes sociais introduzidos aonde? Na alta classe. Ele está falando aqui, ó, nas classes mais altas. E o povo mais pobre comia como? Com a mão. Você tem alguma avó não que ainda come com a mão, pega o feijão, amassa na farinha e faz um bolinho e come com a mão? Minha avó fazia isso. Então, o garfo começa a ser de classe alta. Não é à toa que era feito de quê? De prata e de ouro. Ó, prata e ouro. Exaltação da cultura mediterrânea. Não, horrível a Mediterrânea. Ele está mostrando a Europa toda. Mediterrânea seria só associar a Itália, se ele quisesse falar. Consagração de tradições medievais. Tá de brincadeira. Consagração. Na Idade Média não existia o garfo. Tá sendo utilizado agora, ó. Agora. Idade Moderna. Então esqueça. Idade Média. Disseminação de produtos manufaturados. Nada a ver a letra E. Se extrapola. Então, por isso que essa é a letra E. Distinção, diferença das classes sociais. A alta classe social come com garfo. O garfo era uma coisa de luxo, tão de luxo que era feito de prata e de ouro. Por isso que a letra vai ser a letra A desse gabarito. Espero, vestibulante, você tenha aprendido mais um pouquinho sobre história com essa resolução. Ei, minha vida, gostou da resolução? Dê um joinha aí pra Papito. Manda um comentário aí pra Papito. Diga abraço, Papito, que eu mando outro abraço. Abraços do Papito. Tchau, tchau.